الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ilamil Islam do canal Zamdawa. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras e, devido à peculiaridade do tema, poderá existir uma alteração do humor, porque o tema que nós vamos abordar hoje é relacionado ao Jahannam, ou simplesmente o inferno. Desde já saudamos o Ustad, agradecemos pela vossa presença. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustad, como está? الحمد لله. Sheikh, o nosso tema de hoje vamos falar do inferno, como eu outrora disse. Devido à sua peculiaridade, poderá existir uma alteração do humor. Primeiro, começando com a pergunta: este lugar, onde está o inferno? Sheikh, a pergunta está no ar. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. O inferno, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: fil ardi as-sufla, está na terra baixa, significa está na última terra. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala criou o inferno e pôs na sétima terra. É lá onde se localiza o Jahannam. Naam. Bem, quem estará no inferno para sempre e quem será retirado de lá? Naam. Toda aquela pessoa que morrer, fora do Islã, então esta pessoa estará no inferno para sempre. Quanto àquela pessoa que morrer com Tawhid, isto é, com o Islã, aí vai depender. Existem alguns muçulmanos, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Existe um muçulmano que é injusto para si mesmo. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. E existe muçulmano médio. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. E existem os adiantados com as boas ações. Então, a pessoa que morrer com Tawhid, haverá divisão. O injusto para si mesmo é um muçulmano que passará no inferno, depois irá sair. Então, toda aquela pessoa que morrer com um pecado, ou seja, de qualquer forma que for, de quantidade do seu pecado, mas sendo muçulmano, esta pessoa passará durante um tempo, até o tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala quiser. Só Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe. Agora, toda aquela pessoa que morrer fora do Islã, aquele que for idólatra, ou então descrente, esta pessoa estará no inferno para sempre. Estamos a falar de cristão, judeu e todo aquele também que não pertence à religião islâmica. E mesmo aquele que diz sou muçulmano, enquanto ele não faz a oração. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Inna alladhina kafaru, diz Allah subhanahu wa ta'ala: Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Em cada vez mais os kafiros, em cada vez mais os infernais querem sair de lá, então serão devolvidos ao inferno. Com isso, indica que eles, por mais que tentem saírem de lá, então haverá um certo meio para poder devolver todos os infernais a estarem no inferno. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Quando os infernais estiverem num lugar apertado, todos eles acorrentados, bem cansados, então irão pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a destruição. A destruição aqui, a morte. Daí Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا. Hoje não peçam só uma única destruição, há mais outras. وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Surah Al-Furqan. Peçam mais outras destruições. Quer dizer, aqui não se morre e não se vive uma boa vida. Não. Então, esta será a resposta que será para os infernais. E cada vez mais irão pedir a morte. Então, Allah subhanahu wa ta'ala sempre retornará dizendo: vocês ainda permanecerão. E diz Allah subhanahu wa ta'ala sobre os que não irão sair também: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a pessoa que lhe associa. Significa, depois da sua morte, não terá nenhuma chance de perdão. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. E perdoa tudo que há fora disso. Então, o Aya está a falar dos idólatras, dizendo que assim que eles morrerem, idólatra é todo aquele que não é muçulmano, é considerado descrente idólatra. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. E perdoa tudo que há fora disso. Então, quer dizer, um muçulmano que não é idólatra, um muçulmano e não é politeísta, então ele é pecador, Allah subhanahu wa ta'ala num certo tempo irá perdoar a ele, mesmo estando no inferno, poderá aceitar a intercessão deste muçulmano para poder sair deste inferno. Então, a pessoa que irá sair do inferno será um muçulmano pecador e que não irá sair é todo aquele que morreu sem Islam na sua vida. A'udhu billahi min dhalika. Como disse, poderá existir ou registrar-se uma alteração do humor devido à peculiaridade do tema. Sheikh, o inferno tem portas, tem degraus ou tem entradas? Se eu falo de portas, é porque é uma porta que pode se abrir e se fechar. Se falo de degraus, talvez um abaixo do outro, ou um acima do outro. E se eu falo de entradas, talvez qualquer um lugar que alguém pode cair. Então, tem portas, degraus ou entradas? Tudo isso o inferno tem. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Laha sab'atu abwab. Lá tem 7 portões, quer dizer, cada portão, likulli babin minhum juz'un maqsum. Lá entrará um certo grupo específico naquela porta. Então, o inferno tem porta e tem degraus e assim como entradas. Pois Allah subhanahu wa ta'ala tem entradas porque Allah subhanahu wa ta'ala disse yadkhulu ou disse dakhala, entrará. Então, todo aquele que estará no inferno entrará. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala usa o verbo entrar. Mas a verdade é que este verbo está a trazer o sentido de entrar porque você não estava lá. Mas o inferno cai-se para o inferno, cai-se para lá. Não entrar de uma forma normal, como nós achamos. Ou então, como o paraíso. Não, cai-se para lá. Neste caso, em forma de buraco. Então, o inferno, tudo isso, o inferno já tem. Quer dizer, tem portas, Sim. tem degraus, Certo. e tem entradas. E tem entrada, exatamente. Pois. E a quarta pergunta é: os moradores do inferno, eles entrarão ou serão introduzidos? Certo. Os moradores do inferno serão introduzidos, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا. Quando forem introduzidos lá, o inferno ninguém irá entrar por sua livre vontade, porque é um lugar de castigo. Então, existirão anjos que Allah subhanahu wa ta'ala responsabilizará esses anjos para poder meter as pessoas pecadoras, muçulmanas pecadoras ou idólatras. Esses anjos irão meter todos esses que nele pertencerão. Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam de que إذا رأتهم من مكان بعيد, quando o inferno lhes ver de longe, سمعوا لها تغيظا وزفيرا, eles irão ouvir o seu rugir de zangue, de fúria. وإذا ألقوا منها, e quando forem lançados, essas pessoas forem lançadas para este inferno, então os infernais serão introduzidos neste Jahannam. Não. Allah subhanahu wa ta'ala fez o inferno para as pessoas apenas? Allah subhanahu wa ta'ala fez o inferno para duas criaturas, chamadas Thaqalain. Thaqalain são duas criaturas supercarregadas. Estamos a falar de gênios e seres humanos. Pois Allah disse no Surah Al-A'raf: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Eu irei encher no inferno pessoas, assim como os gênios, assim como os jinnis. Então, o inferno Allah subhanahu wa ta'ala não fez só para as pessoas, mas fez para pessoas pecadoras ou transgressoras, e assim como os gênios também da mesma situação. Não, menos os animais, porque os animais Allah subhanahu wa ta'ala irá destruir todos eles depois do julgamento. Allahu a'lam. Terá espaço suficiente para todas essas criaturas neste lugar, dada a situação em que nós vivemos atualmente, para além disso, dos povos que passaram anteriormente? Terá espaço
para toda essa gente? واضح. Na verdade, o inferno não enche de pessoas, nem enche de djinnis. No dia da Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer para Adão que, ó Adão, leve seus filhos e junte a eles em um grupo. Cada grupo deve existir 1000 pessoas. E em cada 1999 pessoas para o inferno e uma no paraíso. Significa que no inferno existirão mais pessoas em relação ao paraíso. Então, daí, os sahabas quando viram, isto é, os companheiros do profeta quando viram, eles ficaram assustados e choraram muito. Então, o profeta disse, Abshiru, fiquem congratulados, fiquem frios, porque esses que eu estou a referir, estará lá um povo de nome Ya'juj e outro povo de nome Ma'juj, e os descrentes, assim como os idólatras. E esse um que estará nesse grupo será muçulmano, para fazer entender que os muçulmanos são poucos, e os kafres, ou seja, descrentes, é que são demais do que os muçulmanos. Mas veja, depois de todos esses entrarem no inferno, assim como os gênios, o inferno será perguntado por Allah subhanahu wa ta'ala, hal imtala'ti, já encheste? Já chega? Wa taqulu, em resposta o inferno dirá, hal min mazid, existe mais? Quer dizer, não só quase, há mais. Então, depois de todas as pessoas entrarem, gênios entrar, significa que ainda espaço resta. Daí, Allah subhanahu wa ta'ala irá pisar com seu pé o inferno, e daí que o inferno vai dizer chega, para fazer entender que o inferno não enche de pecadores. Wallahu a'lam. Aiyo. Certo. Stadi, caso seja permissível colocar essa pergunta, terá um espaço pequeno lá no inferno de relaxar? Digo relaxar porque onde a pessoa poderá se alimentar, onde a pessoa poderá sentir-se um pouco aliviado, talvez de acordo com o seu nível de pecado ou qualquer coisa relacionada à sua estabilidade ou emocional ou social, seja lá como for. Certo. Realmente, pelo menos espaço da pessoa relaxar não haverá. Mas dizer que os infernais também irão pedir sempre de comer e de beber. Pois. Enquanto assim, pedirem isso, serão dado um alimento, cujo este alimento fará com que piore o seu castigo. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Lá não irão saborear nada frio, ولا شرابا, nem sequer água, إلا حميما, a não ser água quente, وغساقا, e pus, e mais outros alimentos. E dizer que este será um tipo de alimento em que eles, assim que consumir, em vez de aliviarem-se, irá piorar com a situação dos infernais. E a partir daí já lembramos aquele ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala disse, ثُمَّ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا, não irão morrer neste inferno, وَلَا يَحْيَا, nem terão saúde. Significa não há nem sequer espaço de alguém relaxar. Mas enquanto não existir esse espaço, os infernais sempre vão pedir de comer e de beber. Mas esta bebida é para piorar com a situação, e esta comida também é para piorar com a situação. Não. Por que Allah fez este lugar? Certo, Allah subhanahu wa ta'ala fez o inferno assim como o paraíso para examinar as criaturas. Isso é a razão de Allah subhanahu wa ta'ala criar o inferno assim como o paraíso, para examinar quem deles é melhor nas ações. Assim também criou a morte também para examinar as criaturas. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, para vos examinar quem de vós é melhor nas ações. Então esta é a razão de Allah subhanahu wa ta'ala criar o inferno assim como o paraíso. Criou o inferno para examinar as suas criaturas, quem é negligente e quem é obediente. Mas se Allah criou o inferno para examinar as suas criaturas, sim senhor, e este lugar seria criado mesmo para os seres humanos entrarem, já que primeiro foram tomadas as cautelas, que se você fazer isto, estará a pisar este mandamento, se você fazer isto, estará a se colocar neste lugar. As pessoas, a sua entrada neste lugar será por sua livre escolha ou porque Allah subhanahu wa ta'ala lhes destinou?
Certo. Primeiro dizer que cada um de nós tem seu espaço no paraíso e tem seu espaço no inferno. Então, para dizer que um dos espaços qualquer que você escolher de acordo com as suas práticas, então é esse espaço que você vai ter. Cada um que entrará no paraíso, primeiro será mostrado o seu lugar no inferno, de que seria aqui, se fosses desobediente. E os que vão entrar no inferno serão mostrados o primeiro lugar do paraíso, seria aqui, se você fosse obediente. Então, para dizer que a escolha sua é que você foi mais com a velocidade dos pecados e não das bondades. Então, cada um de nós tem seu espaço no inferno, assim como no Jahannam. Apesar de Allah subhanahu wa ta'ala escolher, e ele deu uma escolha. Aliás, apesar de Allah destinar, ele deu uma escolha nossa dos caminhos. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, "Alam naj'al lahu a'ynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn." Nós não demos ao ser humano duas vistas. Depois no fim disse, "Wa hadaynahu an-najdayn." E mostramos dois caminhos. E esse é um caminho como outro sura, imma shakira wa imma kafura. Este é de gratidão e este aqui é um caminho de descrença. Então é para você escolher qual dos caminhos. Agora, se você escolhe do Islã, ou seja, de obediência, você estará no seu lugar do paraíso. Agora, se você escolhe neste lugar de desobediência, você estará no seu lugar do inferno. Então, cabe à pessoa que caminho seguir. Então, no inferno nós entraremos por nossa escolha. É isso. Muito certo. Por nossa escolha na vida mundana. Mas enquanto estamos a ver, não será nossa escolha. Isto é, que vai ser por nossa escolha através das nossas ações. As nossas ações é que vão escolher. Será que, ou seja, vamos escolher o inferno a partir das nossas ações? Será que escolhemos as ações ou o caminho que me leva ao inferno? Ou então o caminho que me leva ao paraíso? Isso é a mesma coisa, dois caminhos e você escolhe um caminho, mas quando chega lá encontra leão e começa a voltar, e você é obrigado a ir, porque um caminho já está fechado. Mas no início é você que escolheu o caminho. Só que depois de ver o leão na sua frente, já você começa a voltar, já não sabia, desmentia. De que, não é possível. Este caminho limpo desse, este caminho de relaxo, como é que lá existe leão? Mas depois de ver frente a frente, é aí exatamente que você vai começar a recuar. E os que estiverem lá é para ti sempre introduzir até você entrar conforme a sua primeira escolha. Então, será nossa escolha a partir das ações em vida e não será nossa escolha enquanto estamos a ver a realidade no dia do juízo final. Não. E para aqueles que morreram sem nenhuma ação, terão este lugar como moradia também? Digo, por exemplo, daqueles recém-nascidos, daqueles que morrem na terra-idade, antes de atingir a puberdade, antes de ter aquele espaço de escolher entre o bem e o mal. Essas pessoas terão este lugar como destino? Ou Allah subhanahu wa ta'ala tem outro lugar para eles? Ok. Como eu disse ou como sabemos de que cada um entrará no inferno de acordo com o seu pecado. Allah disse, "Inna Allah la yadlimu mithqala dharra." Allah não injusta ninguém. Por mais que seja um tamanho de átomo. Wa in taku hasanatan yudha'ifiha. Se for uma boa ação, Allah irá elevar, irá multiplicar. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. E dará a partir dele uma recompensa grande, quer dizer, um pagamento grande. Então Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. E a criança não cometeu nenhum pecado e ele não entrará no inferno. O Nabi dizia num dos hadiths, relatado por Imam al-Bukhari, "Kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra." Todo recém-nascido é nascido sempre na religião, quer dizer, quando ele é muçulmano, no Islã, fitra é o Islã. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. Então, os seus pais lhe fazem dele ser judeu, ou yunassirani, ou então lhe fazem de cristão, ou yumajjisani, ou então lhe fazem dele ser um adorador de fogo. Isso significa depois de crescer. Mas enquanto no momento em que ele está ainda naquela fase, então ele não entrará no inferno enquanto morrer naquela fase. Só depois de começar a cometer os pecados, aí terá problemas perante Deus. Dizemos esse cometimento de pecados naquela idade em que a pessoa sente a responsabilidade ou é responsabilizada pelos fatos, pois não? Certo. Assim que ela atinge a puberdade, então aí já entrou no caminho de ou desobediência ou então obediência. Não, wallah. Será que os residentes no inferno
terão esposas? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão de esposas sobre os homens do paraíso. Ele disse que assim nós fizemos casar a eles. E onde você vai ter esposa, ter tempo, é porque você não está a sofrer. Quanto um lugar deste, não terás espaço nem sequer de ter esposa. É verdade que você está no inferno e a sua esposa está no inferno. Cada um vai tratar a sua vida conforme as suas dores. E assim que você vai ter tempo de fazer uma relação com alguém, vejamos, é porque você está livre. E não será um espaço desse que você terá esposa. Não. Sheikh, as portas ou degraus que lá existem variará de acordo com o pecado de cada um ou só Allah vai escolher de acordo com o seu senhorio? Certo, as portas irão variar de acordo com o grupo que você pertencia. Estamos a falar, por exemplo, se você era do grupo dos muçulmanos, você estará naquela porta dos muçulmanos. Mas também, se você foi um adúltero, você terá castigo de acordo com a prática. Se você foi um homem de juros, você terá castigo de acordo com a prática. Mas quanto ao grupo que você pertencerá ao grupo que você seguiu. Hoje o Nabi dizia: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Quem se assemelhar com um povo, ele pertencerá a este povo. Então, assemelhar-se com um certo povo. Então, nesses 7 degraus que estão do inferno, então cada um vai entrar na porta de acordo com o grupo que você pertenceu. Se forem homens de hipocrisia, entrarão na porta de hipocrisia. Se forem homens de idolatria, também pertencerão naquela porta de idolatria. Veja um dos hadiths, o Nabi dizia: "Takhruju 'unuqun min jahannam." Sairá um pescoço do inferno. "Laha 'aynani tubsiran." Terá 2 vistas que vem. "Wa udhunani tasma'ani." 2 orelhas com audição. "Wa lisanun yantiqu." E uma língua que fala. O que dirá? "Inni ukiltu bi thalath." Fui me encarregue a responsabilizar 3 tipos de pessoas. "Bi kulli jabbarin 'anid." De todo orgulhoso, ou seja, arrogante. "وبكل من دعا مع الله إلها آخر." E todo aquele que invocou outro Deus junto de Allah. "وبالمصورين." E os desenhadores, os fotógrafos. Esses foi me encarrega a responsabilizar essas pessoas. Esse será um pescoço que sairá do inferno e voltará ainda para a terra. Este é o inferno também. Para recolher estas pessoas mencionadas, esses três tipos de pessoas? Certo, é para recolher esses 3 tipos de pessoas. Significa 3 grupos de pecados diferentes. Então, quanto a esses 7 degraus, então cada degrau tem um seu povo de acordo com o seu pecado. Ou seja, assim que o seu pecado é tal, é porque o seu grupo é daquele pecado. Sheikh, havendo necessidade, pode nos brindar com os degraus e os grupos que lá pertencerão? Não. Degrau X, degrau X, degrau X, degrau X para grupo X, degrau X para grupo X. Certo, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse lá, o inferno tem 7 portões, então degrau, uma porta acima da outra. Quer dizer, são degraus. Exato. Então, temos a primeira, que Allah subhanahu wa ta'ala disse 7 portas. Então temos a primeira, lá embaixo, chama-se Hawiya. Hawiya começa de baixo para cima. De baixo para cima, assim já estou a começar de baixo subindo. Aí, certo. Os degraus do Jahannam não é de cima para baixo, é de baixo para cima, já que o Jahannam encontra-se lá por baixo. Ok, para começar embaixo é porque os mais perigosos estarão também lá embaixo. E a porta mais perigosa está lá embaixo. Mesmo começando de cima para baixo, só que de cima é um pouco leve em relação àquela de baixo. Aí, exato. E assim que começo de baixo para cima é porque pode-se começar de cima para baixo. A mencionar neste caso. Então, temos lá os hipócritas, os munáfiques. Eles estarão na primeira porta lá, primeiro degrau, de nome Hawiya. E esses são os descrentes mais perigosos. E é lá onde existe castigo mais perigoso. Esta porta chama-se Hawiya. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar." Os hipócritas irão se encontrar no primeiro degrau do inferno. E esses não sairão mais. Subindo para cima, segundo degrau, chama-se Jahim. Jahim irão entrar todos aqueles que eram politeístas, ou seja, idólatras, os que adoravam outros deuses, adoravam campas, profetas, árvores.
e mais outras coisas, santos. Então esses entrarão no segundo degrau do inferno. E o nome deste degrau chama-se Jahim. Subindo para cima, o terceiro degrau do inferno, temos de nome Saqar. Saqar é um degrau que entrarão os adoradores de fogo. Entrarão numa porta de nome Saqar. O quarto degrau chama-se Sa'ir. Sa'ir entrará lá um grupo de nome Sabeus, As-Sabiun. Sabeus é um povo. Um era cristão e outro era judeu. Então, saiu um lado de cristãos, neste caso alguns, e outros alguns também que eram judeus, e se uniram. Então, essa união deles chama-se Sabeus. Entrarão no quarto degrau, chama-se Sa'ir. O quinto para cima chama-se Laba. Laba é um degrau que irá entrar judeus. Os judeus entrarão neste quinto degrau. E o sexto degrau chama-se Hutama. Hutama serão cristãos, aqueles todos que desobedeceram a mensagem de Isa ibn Maryam, de Jesus, filho de Maria. Então entrarão no sexto degrau e chama-se Hutama. Hutama foi chamado Hutama, é um fogo que deixa em pedaços. E temos o último degrau, que é a sétima, chama-se Jahannam, que irão entrar todo muçulmano pecador. Entrará no último degrau, que significa que é um pouco leve em relação aos de baixo. E esses todos de baixo, nenhum deles terá chance de saída. Quanto a esse de Jahannam, então serão muçulmanos pecadores. Mais ou menos são esses 7 degraus do inferno. E esses são os grupos do inferno. Agora, cada lado, cada um tem seus pecados em relação ao outro, mas que tem a ver o mesmo grupo. Não, wallahu alam. Mashallah. Tem um certo gênero ou uma espécie de pessoas ou jinnis que abundarão o Jahannam. Refiro-me em quantidade, comparativamente entre o sexo masculino e o feminino. Existe uma diferença do número na entrada no Jahannam? Certo, existe. Os que mais entrarão, ou seja, que mais estarão no inferno, serão mulheres em relação aos homens. Pois o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa'inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar." Eu vi vocês mulheres enquanto, quer dizer, são as pessoas que mais estão no inferno. Perguntaram a razão, o profeta explicou, disse: "Tuktirna al-la'na." Vocês aumentam mais brigas, maldições, insultos. "Wa takfurna al-ashir." E vocês não agradecem aos vossos maridos. E a partir disso, vocês serão pessoas que mais estarão no inferno. Além disso, também é o número que mais avança em relação aos homens. Sheikh, tem alguma prece ou como posso dizer, alguma oração que pode afastar a pessoa deste lugar? Neste momento, a pergunta mais prática: como se afastar deste lugar? Não, primeiro dizer que esse afastar de tudo aquilo que te tira do Islã, estamos a falar do politeísmo, e aos curandeiros, ou então adorar outras coisas, ou acreditar em gênios a partir de vias ilícitas, a partir de curandeiros, ou então a partir da igreja, assuntos que não têm a ver com o sentido ou com a realidade. E depois de se afastar de tudo isso, isto é negar todo aquele que é adorado fora de Allah. Depois daí, apegar-se à oração. 5 orações diárias. E depois de 5 orações diárias, cumprir com o jejum obrigatório. E esmola para quem tem. Uma vez, um homem veio ter com o Nabi e disse: veja, idha sallaytu al-maktubat, se eu fizer 5 salat, 5 orações diárias, wa sumtu ramadana, e jejuar o mês de Ramadão, wa ahlaltu al-halala, e o que é halal eu considero como halal, o que é lícito considero como lícito, wa harramtu al-harama, e o que é ilícito também eu considero como ilícito, não praticar aquela coisa, wa lam azid ala dhalika shay'an, não aumentar mais nada disso.
أدخل الجنة, entrarei no paraíso? قال نعم. O profeta disse sim, أخرجه مسلم. Então, essas são condições do homem entrar no paraíso. Quanto à mulher, إذا صلت خمس صلوات, quando ela fizer 5 orações diárias, وصامت شهرها, e também jejuar, e وحفظت فرجها, e proteger o seu sexo, isto é, não saltar caminhos, não fazer outras relações com as outras pessoas, وماذا وأطاعت بعلها, e obedecer o seu marido, então essa pessoa estará no paraíso, esta mulher. Então, para a mulher existe mais uma outra condição, que é obedecer o marido. Hoje, se ela for perguntada e cumprir com as orações, jejum, mais outras adorações, e não cumprir com esta adoração, que é a obediência ao marido, então ela terá que passar no inferno primeiro, depois será tirada com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso é a base da pessoa se afastar do inferno. Allah. Mas há maridos que não se fazem obedecer. Digo não se fazem obedecer devido à sua agressividade, não é? Esta mulher também tem que passar por essas todas as humilhações só para ter esta garantia? Vai depender que tipo de humilhação. Por exemplo, se for que é uma humilhação que, se ela pacienta, não lhe traz problemas perante Allah, pode pacientar. Ou então, se chega a um nível onde sabe que se eu permanecer até aqui, irei ter problemas com Allah, porque não vou cumprir algumas coisas, terá que se afastar. Agora, se for uma humilhação que assim ao cumprir não terá problema, ela pode, e sabendo que também não vai me prejudicar tanto na minha vida e na minha pessoa, então ela poderá cumprir. Agora, se for um marido que, pronto, quer lhe proibir as adorações, proibir a ela cumprir Allah subhanahu wa ta'ala, aí já essa mulher não pode obedecer a este ponto. Isso já não é obedecer ao marido, isso já é adorar o próprio marido, onde vai te ordenar a prática do mal e você cumprir, sabendo que isso existe uma proibição nesta prática. Hoje, essas pessoas vai depender do seu nível de crença, ou então se suporta ou não estar com esta homem. Se não suporta, afasta-se. E se suporta, desde que não sejam atos que não lhe afastam de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khaira, chegamos ao fim do nosso programa. Agradecer, Estado, pela vossa presença e continue mais vezes a nos brindar com essas informações. Dizia eu que poderia alterar o nosso humor e já está alterado mesmo. E que Allah nos afaste deste tenebroso lugar. Amém. E conceda-nos o Jannah a todos nós, amém, ao nosso Sheikh também, e que esteja daqueles degraus mais elevados do Jannah junto à vossa família, e que Allah subhanahu wa ta'ala também nos torne a nós todos pessoas informadas na matéria e que nos abstemos desses pecados que conduzem a este lugar nefasto. Jazakallahu khaira, caro internauta. Voltamos mais com o programa, inshallah, se que Allah subhanahu wa ta'ala permitir, nas próximas ocasiões. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.